Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, do Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro. Lição 5. Sede todos bem-vindos. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada, porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Falando dos espíritas, lembramo-nos habitualmente daqueles que servem de modelo, e que, por seus atos, por suas palavras ou mesmo pela produção que trazem, demonstram o quanto o Espiritismo penetrou em seus corações. Existe, entretanto, uma outra classe de bons espíritas que devemos mencionar. Trata-se de todos aqueles que, reconhecendo na doutrina espírita a força de trabalho, de amor ao próximo, de dedicação ao semelhante, fazem de tudo para acompanhar esse esforço de também amar, dedicar-se, reconhecendo os valores que existem latentes em suas almas. São aqueles espíritas principiantes que trazem dentro de si um enorme cabedal, um grande potencial de amor ao próximo e que, por não terem tido ainda a oportunidade de estudar, de conhecer a fundo a doutrina espírita, ainda não são considerados como tal. Entretanto, logo que começam a estudar, após adentrarem a instituição, logo que começam a trabalhar, rapidamente alcançam postos de trabalho pela dedicação, sem que se sintam mais protegidos ou mais elevados. Apenas se sentem como trabalhadores. Para estes, também temos o título de bons espíritas, porque serão eles os que irão dar o passo na direção do futuro. Eles sabem o que querem, almejam alcançar o final da jornada, pretendem seguir adiante, serão bons espíritas no tempo vivido, mas já são espíritas bons nos dias de hoje. Então, meus irmãos, lembremo-nos de todos aqueles que chegam à nossa casa querendo trabalhar, desejando servir, almejando alcançar posições de trabalho, sem que sejam posições de mando. E para cada um deles, abramos os braços, dizendo: sê bem-vindo. É provável que um dia tu me substituas. Sê bem-vindo. É provável que um dia tu possas também ostentar o nome de trabalhador cristão. Sê bem-vindo por isso tudo. Utilizando o coração desejoso de servir desses companheiros, façamos o melhor de nossa parte, abramos a porta de nossos corações, sem medos, sem sofreguidão de querer que alguém substitua alguém, sem medo de querer achar que alguém vá tomar a posição de alguém. Apenas sirvamos a Deus através dessas criaturas novas e digamos a elas: sede bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Juntemos nossos esforços, trabalhemos e lutemos. Sei que tu, meu irmão, não tens tanta experiência. Precisarei ainda te ensinar algumas coisas, mas o teu coração já demonstra ser generoso, de bondade, um coração puro. Sê bem-vindo e juntemo-nos para que a obra do Cristo cresça. Quando assim o fizermos, poderemos dizer que todos nós somos bons espíritas. Os mais experimentados, os mais novos e também nós outros, que não temos medo de dizer para o que chega: sê bem-vindo, meu irmão. És tão espírita quanto eu. Trabalhemos juntos para que o Cristo, quando chegar, encontre a obra preparada para ele prosseguir. E assim, o fazendo, com certeza estaremos dizendo: sou um bom espírita, pois soube sufocar as minhas tendências, as minhas intolerâncias, inseguranças, e estou trabalhando em nome do Senhor. Sede todos bem-vindos, meus irmãos. O Centro Espírita Leon Denis é uma casa que espera de todos o estudo, o aprendizado, a crença em Deus para que a doutrina espírita abençoada se propague por toda a cidade, por todo o país, para que a casa espírita esteja onde nosso coração estiver. Sede todos bem-vindos, meus irmãos. Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz. Mensagem recebida em 14 de julho de 2004. Jesus, com seus exemplos, nos ensinou
que na seara divina não se dispensa a participação de ninguém. E Baltazar, com esse texto, vem dando as boas-vindas aos trabalhadores que chegam na casa espírita para auxiliar, para fazer parte desse grupo de espíritos encarnados que trabalham em nome de Jesus. Então, podemos imaginar a alegria, a felicidade desses espíritos benfeitores, protetores da casa espírita, como Baltazar, da nossa casa espírita, como Leon Denis, como Antônio de Aquino e tantos outros. A alegria desses irmãos quando chegam os companheiros dispostos, cheios de boa vontade, dispostos a aprender, a crescer espiritualmente, a se fortalecer, para fazer parte desse trabalho, para que as mãos de todos possam ser as mãos de Jesus aqui na terra, na prática do bem e da caridade. Então, todos aqueles que fazem parte dos grupos na Casa Espírita, nesse trabalho tão importante de divulgação da doutrina espírita, que possamos todos entender a lição maior que Jesus nos deu e que nos mostra caminhos novos a todos os instantes de aprendizado, através dos relacionamentos, através do convívio um com o outro. Precisamos estar unidos. Jesus é amor. A doutrina espírita é uma doutrina espírita que conscientiza, que traz revelações importantes para a humanidade. Então, tendo essa consciência, precisamos estar unidos com Jesus, unidos com esses bons espíritos. E como vamos estar unidos com esses bons espíritos? A partir do momento que a gente estude a codificação da doutrina espírita, a partir do momento que a gente participe dos grupos de trabalho, que a gente se coloque à disposição para servir, que a gente possa estar ali acolhendo os que chegam com muito amor, com um gesto amigável, com um abraço, dando atenção, disponibilizando o nosso tempo para dizer seja bem-vindo, assim como Baltazar nos pede para que façamos. Sejam bem-vindos todos vocês. Recebemos com a maior alegria no nosso coração. Sejam bem-vindos, se unam a nós nessa proposta. E assim a gente entende realmente esse trabalho de amor de Jesus. Quando ele chamou os 12 apóstolos para que pudesse cumprir a missão junto com ele, que ele poderia fazer sozinho, mas não, ele quis dividir. Então, a gente tem que ter esse pensamento de que quanto mais trabalhadores, quanto mais tarefeiros, quanto mais pessoas cheguem de bom coração, com boa disposição para servir no bem, nós temos sempre que dar graças a Deus e recebê-los com todo o amor, com muita paz, para que eles entendam o trabalho e que os que estão chegaram antes, que estão lá há mais tempo, que possamos nós sermos os exemplos de união, de fraternidade, os exemplos de trabalhadores firmes, compromissados, fiéis a Jesus, fiéis à doutrina espírita. Então, nosso papel é muito importante. Os espíritos precisam das nossas mãos, precisam dos encarnados para trabalhar em comunhão com eles, para servir a Jesus, servir a nosso Pai de amor. Precisamos estar muito, muito sintonizados uns com os outros e também com a espiritualidade maior. Somos pequeninos instrumentos trabalhando. Tivemos essa oportunidade grandiosa, onde o Pai permitiu que aqui pudéssemos encontrar a doutrina espírita na Terra, que vem como um grande consolador de nossas almas, nos impulsionando para essa transformação íntima, que vem fazendo com que lembremos do Mestre, das suas passagens, dos seus exemplos, e quando ele nos dizia que precisamos estar unidos para que nada possa vir a interromper, a criar obstáculos para esse avanço que é a proposta de Jesus, que é a obra de Deus.
Então, se a gente está unido numa casa espírita, a gente torna também os trabalhos fortalecidos. Se a equipe está com um propósito único de servir, um propósito único de buscar, através da humildade, entendendo que nós somos apenas os servidores, aprendizes, caminhando em busca desse aprendizado da caridade. Nesse entendimento, nós nunca vamos cair nas armadilhas do disse-me-disse dentro de uma casa espírita, da arrogância, da falta de respeito. A gente vai sempre entender e compreender um ao outro, entendendo mais ainda que estamos ali, não por acaso. Fomos chamados porque foi da vontade de Deus. Alguma ligação, todos ali dentro de um grupo de uma casa espírita têm um compromisso coletivo. Então a gente tem que abraçar. Às vezes encontramos os desafetos dentro do núcleo espírita, do movimento espírita, isso é verdade, porque a gente está na Terra justamente para quitar os nossos débitos. Porém, a gente tem que vencer tudo isso. E como a gente vai vencer tudo isso? Com o Evangelho, com a prática do Evangelho. É isso que Baltazar vem nos lembrar. Com o estudo, com a responsabilidade, com a prática, o esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz pela sua transformação para o bem, para a caridade. Então precisamos despertar, acordar e atuar com esses exemplos de Jesus. Vivenciar Jesus com verdade. Não faça ao outro o que você não quer que o outro lhe faça. Então a gente tem que tratar bem, cordialmente, tem que sempre abraçar, tem que sempre vibrar um para o outro, vibrar para as tarefas que se iniciam na casa espírita. Tão importante a gente estar unido nesse pensamento, porque nós estamos ali unidos justamente pelo ideal espírita. Então, se a gente quer que se propague o espiritismo, se a gente quer que se propague o evangelho e que Jesus precisa de mãos, precisa contar com inúmeras pessoas, vamos sempre agregar. Vamos receber sempre de braços muito abertos, para que a gente possa ser aqueles que dentro de um núcleo espírita está ali, trabalhando no trabalho mais importante de todos, sermos os que traz a fraternidade, os que traz a paz, os que traz a compreensão, a tolerância, o perdão, fortalecendo laços para que a gente possa crescer ainda mais com tarefas, com compromissos, com esse amor que Cristo tem por toda a humanidade, que faz com que a gente esteja nesse trabalho tão iluminado, que nos comprometemos na espiritualidade. Nós nos comprometemos a estarmos numa seara espírita, a estarmos na doutrina espírita. Nós recebemos muitas das vezes a mediunidade, estamos ali trabalhando com mediunidade, outros estão ali na palestra, outros estão ali com um atendimento fraterno, e assim vai, todos unidos, todos juntos, vibrando um pelos outros, pelas tarefas, pelo crescimento espiritual da casa, que é o mais importante, para que a espiritualidade esteja sempre presente, nos sustentando. Sem eles, nós não somos ninguém. Precisamos estar ligados com essas vibrações. E se a gente baixa a guarda, se a gente entra numa situação negativa, se a gente vive num clima de discórdia, de desentendimento e de conflito, a gente se afasta desses espíritos benfeitores. São espíritos iluminados. São espíritos que já alcançaram uma luz, um entendimento de que a caridade é a salvação de fato. Então precisamos cada vez mais estarmos estreitando esses laços, fortalecendo esses laços, vibrando, orando um para os outros, orando para aqueles que chegam, orando para que eles possam entender o compromisso dentro de uma casa espírita, seguir as propostas da casa espírita, que são colocadas pela espiritualidade. Espiritualidade que conduz uma casa espírita, espiritualidade que conduz os que chegam, a espiritualidade que conduz a participação de todos numa tarefa. Então vamos vibrar para a espiritualidade, mas se a gente não vibra pela espiritualidade, a gente naturalmente não está vibrando para o bem, não está vibrando para Jesus. E para vibrar com Jesus,
por Jesus, por nós e pela humanidade, precisamos ser aquele que fornece a paz e recebe todos com um sorriso, com alegria e com um abraço fraternal.